Boa noite, meus amigos fuzueiros! Estamos começando mais um Fuzuê especial. O Fuzuê está começando. Hoje é quinta-feira, dia de Fuzuê. Cultura, cidadania, humor e companhia, tudo junto e misturado, como tem sido essas nossas loucas vidas nesses dias loucos. E hoje nós estamos num programa especial para falar de cultura especial, mas além de cultura tem muito mais, tem borogodó, tem fato ou fake, tem cinema, e a gente sabe que para falar disso tudo reunido, junto, a gente tem que ter um super time. E super time a gente começa com ele, o nosso psicanalista de plantão, Abílio Alves. Boa noite, gente, bem-vindo aí ao programa. Hoje a gente vai colocar no divã uma questão interessante, né, que é o distanciamento social e esse retorno para as ruas, né? Como é que a gente está vivendo isso? Como é que isso está sendo possível? Ainda não é possível? É o momento ainda de se resguardar? Já dá para sair? Vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Vamos lá. Ok, Abílio. Pessoal que está chegando aí, boa noite, seja bem-vindo. É o Fuzuê mesmo que está entrando nessa nova ordem mundial, nessa nova ordem de semana. Agora a gente passa para ela, a nossa roteirista, a nossa humorista, Camila Vaz. Oi, pessoal, boa noite para vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho de amor, humor e borogodó. Parece que todo mundo que está aqui tem, mas eu não sei. Vamos descobrir juntos. Quais serão os critérios para se saber se alguém tem borogodó? Quem não tem borogodó pode comprar borogodó? Como é que fica isso? Essa é uma grande questão também da humanidade que Camila Vaz vai explicar para a gente. Depois da Camila, vamos para ela, a professora de arte e design, professora da PUC e artista plástica, Gabi Guzmão. Salve, Fuzuê, boa noite. Então, vamos brincar, conversar sobre parcerias entre artes plásticas e cinema, aproveitando essa presença maravilhosa do nosso querido Cavi nesse Fuzuê. E vamos juntos, trocar ideia, passar bem o tempo nessa noite. Valeu, Gabi. Depois de Gabi, diretamente da Serra Fluminense, num lugar oculto e misterioso, nós vamos para ele, o ator, jornalista, roteirista e rei de Copacabana, Marcelo Lino. Boa noite, gente. Boa noite, Facebook. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Cavi Borges, nosso convidado especial. Hoje vou falar sobre peça-filme. Peça-filme é a junção do teatro com o cinema. E é uma criação do Cavi Borges, que é o nosso convidado especial de hoje. Vai ser ótimo, hein? Valeu, Marcelo. E antes da gente passar para o nosso convidado, a gente vai passar para ele. Esse outro homem de barba. Ele está fazendo, assim, acho que um concurso de barba junto com o Marcelo. Está tentando atingir o nível. Vamos para o nosso biólogo, graduado pela UFRJ e agora doutorando pelo IFIX da UFRJ, nosso biofilósofo, ele, Matheus Ferreira. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. E hoje aqui no Fuzuê eu vou tratar desse tema, assim, que inclusive está sempre no nosso flyer, que é a questão da cultura. O que é isso? Eu, sinceramente, não pretendo dar nenhuma resposta que esgote o assunto, só trazer mais dúvidas e perguntas. Então, hoje está um programa cheio de perguntas. O que é cultura? Quem tem borogodó? Por que o nosso convidado especial está aqui no final? É porque ele é especial. Agora vamos a ele, o nosso convidado especial, que está cheio de novidades para contar para a gente, começando com a inauguração de um espaço novo. O nosso convidado especial é o fundador da Cavide Locadora, ex-atleta e também produtor e cineasta, Cavi Borges. Seja bem-vindo, Cavi. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite. Uma honra aí poder participar e estar junto dessa galera tão animada aí, tão geniais. Valeu, Cavi. Seja bem-vindo. Obrigado a todos, pessoal que está acompanhando a gente. Já tem um bocado de gente aqui no chat.
Márcia e Lidia, Kiko Nazaré, Lélia, Cavi está aqui também, Vânia Carvalho, pessoal que está por aí acompanhando a gente já pode mandar perguntas para cá, inclusive sobre Borogodó. Você que está acompanhando a gente aí, de repente pode também compartilhar, aproveita que está aí para espalhar um pouco a ideia, compartilha agora aí o programa do Fuzue no seu feed pessoal, porque aí já vai espalhando mais essa ideia. E nesses tempos em que nós vivemos, tempos difíceis de isolamento, de uma série de dificuldades, um dos setores que mais tem sofrido é o setor de artes e de entretenimento, que é envolvido pela questão da cultura, que também é um ponto importante para a nossa identidade, quem somos, a identidade de um país, tudo isso junto e misturado. Ou não, porque isso é questão para ele, para o nosso filósofo de plantão, Matheus Ferreira. Afinal, o que é cultura? Está articulado com natureza? Tá? Diga aí. Pois é, Ale. Temos aí, então, muitas questões a desenvolver. Eu, sinceramente, quero começar aqui rebatendo a pergunta e jogando para vocês. O que é cultura, gente? Alguém arrisca aí um palpite, alguma ideia? Como é que vocês entendem cultura, né? Você vê, o rapaz é regiamente pago um salário abissal do programa Fuzue. Na primeira pergunta que a gente faz para ele, ele não responde. Estudou isso durante 4 anos e joga a bola para a gente. Ó. Matheus, só por isso eu vou zoar você. Cultura é chulé, é a melhor cultura. É a cultura social. Agora fala sério, cultura pum do palhaço. Não, isso não é. Justíssimo, gente. Eu acho que não tem muito, assim, não é uma coisa muito fácil de delimitar. Não deixa de ser verdade, né, que todo chulé tem uma cultura de fungos e a gente, inclusive, pode fazer o que quiser com eles, cada um com o seu pessoal. Mas o que eu queria começar trazendo aqui um pouco até e na origem dessa palavra, né? Então, a palavra cultura, ela tem uma historinha divertida, né? Que ela vem do latim associada lá com o verbo de cultivar. Então, cultura tinha a ver com o cultivo das plantas, tinha a ver com essa criação. E a cultura acaba já estando meio que associada aí, de algum modo, então, com essas capacidades de um grupo, de um povo, de usar, né, essas capacidades técnicas para fazer uma intervenção na natureza. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura começa a ser usada nesse sentido, aí nessa época mesmo, que existe aí uma metáfora que as pessoas fazem. Então, eles falam, a gente cultiva as plantas, a gente também pode cultivar a nós mesmos. Então, tem um pouco essa ideia de que a pessoa com cultura é aquela pessoa cultivada. É uma ideia parecida com aquela de bom gosto, né? De dizer que você tem um gosto elaborado, sofisticado, todo esse tipo de associação. Mas aí, com o tempo, o pessoal começa a se questionar um pouco sobre isso, né? No século assim, XIX, você tinha muita gente na Europa pensando essa questão da cultura e eles associavam muito isso com a questão de ter um espírito elevado de alguma forma, né? Uma alma mais elaborada. E isso foi muito associado com essa ideia de civilização, principalmente lá entre pensadores franceses e tal. Então tinha uma contraposição muito forte, faz parte aí de todo esse movimento colonial mesmo, né? Então os europeus frequentemente iam dizer, nós temos a cultura e esses povos que nós estamos alcançando não têm. Então nós temos até uma missão civilizadora de trazer essa cultura. Então, fazer uma oposição muito forte, né? As pessoas cultas e as pessoas bárbaras, né? As pessoas que não tinham essa cultura de algum modo. Mas esses primeiros pensadores que vão elaborar isso, eles vão trazer muitas ideias diferentes e, assim, rapidamente, no final do século XIX para o início do século XX, a gente já tinha um monte de definições. Uma das primeiras definições que ficou famosa é de um filósofo, Edward Taylor, que dizia que era um complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, costumes e vários outros hábitos.
E aí, em 1952, um grupo de antropólogos vai tentar fazer uma lista de definições e eles chegam à conclusão de que já tinham 164 definições diferentes que as pessoas tinham feito ao longo do último século. Então tem aí uma multiplicação de sentidos, o negócio vai ficando meio confuso. E eu acho que é um pouco nesse contexto assim que algumas pessoas começam a pensar, pô, mas o que é exatamente isso, né? Será que ainda dá para usar esse conceito? O que a gente pode fazer com isso, né? E aí na concepção comum das pessoas, né? Eu acho que aí eu vou jogar uma outra pergunta para vocês. Eu acho que aparece a cultura muito associada, né, com essa ideia de arte, de filosofia, de literatura, uma coisa que seria essa cultura mais elaborada, né? Mas eu não sei, assim, para vocês aí do Fuzue, vocês acham que isso é cultura? Tem mais coisa além disso que dá para a gente chamar de cultura também? Acho que, para começar, tenho que perguntar isso, inclusive, para a Gabi, que é uma pessoa de arte, de cultura, já alugou todos os filmes da Cavide locadora, todo o acervo. Quem sabe ela não fala para a gente aí, não dá uma ajuda dos universitários? Sim, agora agora brincando sério, né, Matheus? Eu acho que a gente tem uma tendência a ter uma leitura meio elitizada, né, desse conceito, quando, na verdade, eu não saberia te dizer o que não é cultura. Tudo é cultura, né? Tudo que vai se acumulando dentro da nossa vida, todas as influências que a gente recebe, tudo isso faz parte do que a gente carrega como bagagem cultural. Então, é muito feio, né? Como a história constrói esse tipo de alta cultura e o que não tem tanta importância. Então, eu acho que a pergunta que não tem resposta é o que não é cultura. Porque muitas vezes, né, dizem do sujeito, é aquela pessoa que estudou, que tem conhecimento, mas isso desassociar isso, né, o ter conhecimento, né, o ter acesso a livros, a estudo, da cultura que é enorme, entendeu? Os povos indígenas têm a sua cultura, entendeu? Independentemente de qualquer estudo que queiram impor, né? Isso aí, Marcelo. A gente já está com um bocado de gente também chegando aqui. Dá boa noite a quem mais está chegando aí no Fuzue. Várias pessoas. Estamos falando sobre cultura, definições de cultura. Ainda vamos falar de Borogodó, vamos falar de arte e natureza, vamos falar de fato ou fake, filme, peça-filme. O que é isso? Tem novidade chegando. E a gente ainda vai falar mais de cultura, ainda vai voltar para o Matheus para falar dessas definições de cultura ligado, de certa forma, uma intelectualidade ou o que se produz, as distinções também à natureza, a distinção também dos bárbaros. Mas agora, sugiro, nessa questão deste momento, já que estamos falando em cultura e das dificuldades da cultura, lembrar que, em meio a este processo de tantas dificuldades, a gente tem coisa boa para falar. E a coisa boa para falar é que, no meio dessa confusão toda, tem espaço novo chegando no Rio de Janeiro, um novo espaço de cultura, que é o espaço Cavide, que é o filho ali de Cavi Borges, que é o fundador da Cavide Locadora, e que esse espaço que nasce agora ali em Laranjeiras, foi inaugurado sexta-feira passada, não é só um espaço que vai repercutir o maior acervo, né, de filmes do Rio de Janeiro, são 40 mil filmes, e a notícia melhor ainda para você, meu querido, é se você gosta de coisa 0800, tem locação lá de filmes, vai ser de graça, esse acervo está de graça para você. E, além disso, tem eventos e tem produção. Com a palavra, então, o nosso querido convidado de hoje, Cavi Borges. Como é que está esse espaço, Cavi? Que bom a gente ter uma notícia boa no meio de tanta bagunça e tristeza. Então, esse projeto ele já está sendo acalentado já há mais de um ano e acabou que foi acontecer justamente nesse momento aí, no meio da pandemia, onde está todo mundo fechando, a gente resolveu abrir. E, na verdade,
é um lugar de Laranjeiras, uma casa linda chamada Casas Casadas, que ela hoje em dia é ocupada pela Rio Filme, e que é um espaço que está subaproveitado, são várias salas que estão lá, que não são usadas, e aí a gente teve a ideia e foi convidado para entrar lá e, de uma certa forma, ocupar um pouco esse espaço com cinema, com arte, né? Com cultura, como a gente está falando aqui no programa. E inaugurou na sexta-feira, estamos ainda em fase de arrumação, mas em breve, e quando tudo melhorar também, né, nessa situação toda de pandemia, vamos ter muitos aglomerados lá, muitos encontros com cineclubes, peças, filmes, cursos, palestras, shows, tudo mais que puder fazer aí dentro dessa casa aí maluca que a gente está entrando. E eu já está funcionando, né, Cavi? Inaugurou sexta-feira passada com esse enorme acervo, que por enquanto está meio dividido, mas a tendência é que esses 40 mil filmes estejam disponíveis por lá, né? Então, a gente está fazendo essa mudança gradual, né? Carregar 40 mil filmes não é fácil. Então, todo dia chego lá com 200, 300 filmes novos e acho que até o final do ano já vai estar tudo lá. Mas, por enquanto, está funcionando na Cobal e em Laranjeiras, nos 2 lugares ao mesmo tempo. E ano que vem a gente está com força máxima em Laranjeiras. E é isso mesmo, né, Cavi? O acesso a esses filmes e DVDs aí é 0800, é grátis mesmo, porque faz parte da parceria com a Rio Filme lá no espaço, correto? Exatamente. Quando eles cederam o espaço para mim, quando eles me convidaram, a contrapartida era que eu disponibilizasse para o bairro, né, para a sociedade, esse acervo gigante que eu estou há 20 anos aí montando, aí, comprando nos Portugal, Japão, Nova York, Brasil e todos os lugares que eu vou, estou sempre garimpando novos filmes, curtas, longas, médias, documentário, animação, ficção, tudo que você não encontra na Netflix tem na Cavite. A propaganda agora foi boa. É bom lembrar isso mesmo, porque o pessoal às vezes fica pensando assim, não, eu encontro na Netflix, eu não preciso nem sair de casa. Meu amigo, a gente fala aqui no final da noite, Netflix é passar a noite ali, às vezes 2 horas rodando, só lendo sinopse, e não consegue encontrar, às vezes, um bom filme, né? E a Cavite tem essa tradição, são 40 mil títulos e 40 mil títulos que tem muita filme de arte, tem filmes cultos, filmes europeus, filmes iranianos, coisas que não estão aí acessível rapidinho e fácil, né? Nem na Amazon, nem no YouTube, nem na Netflix. Vale a pena conferir. Tem aqui para a gente... Eu só queria perguntar... Querido, só dar um alô aqui no pessoal que está chegando aqui, Marcelo. Alda Berenice, boa noite. Vânia Carvalho, Anja Bittencourt, minha querida Anja. Sempre te vi. Oi, Anja. Oi, Alda. Sempre te vi, nunca te amei. Mas isso não é que eu não gosto da Anja. É uma brincadeira com a peça que ela fez lá nos anos 90, de que já era uma brincadeira com o filme também, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Ela e o Rodolfo Botino, né? Ela isso. E o Rodolfo Botino. Mônica Domenech também está com a gente. Oi, Luda Mônica. Silva, Camila Preta Lélio, mais um Tânia Barreiros, Nani Coelho. Todo mundo seja bem-vindo aí. Quem puder, compartilhe a página aí para as outras pessoas irem chegando, para compartilhar no seu feed. Estamos aqui conversando sobre cultura, falando sobre a estreia e inauguração do espaço Cavídeo, novo lá em Laranjeiras, e o nosso convidado é o cineasta, produtor e fundador da locadora Cavi Borges, e o Marcelo ia falar. Então, eu queria perguntar ao Cavi como é que funciona. Por exemplo, eu chego lá no Espaço Cultural, lá na Cavídeo, quero pegar lá do filme. Como tenho que fazer um cadastro? Como é que é o processo? Então, você precisa levar uma xerox da sua identidade, do seu CPF, um comprovante de residência. Aí preenche o cadastro e aí, a partir daí você já pode pegar. São no máximo 3 filmes de cada vez, podendo ficar 2 dias, né? Você se atrasar, aí você paga uma multa. Na verdade, o objetivo é que as pessoas não voltem, né? Que tem gente que pega e não volta nunca mais pagando. Imagina de graça. Então, tem essa multinha aí para não estimular as pessoas a levarem o filme para sempre. Mas o objetivo é que as pessoas aluguem o máximo possível e vejam os filmes. Não é ganhar dinheiro nesse aspecto, sabe? É mais a divulgação mesmo desse acervo. Que é quase uma biblioteca, né? Uma midioteca, né? As pessoas também vão poder ver filme lá. Lá vão ter 2 monitores lá com televisões que você
bota o fone e, se você quiser ficar lá a tarde inteira vendo o filme lá no espaço cultural, também vai poder. Então, assim, na verdade, o objetivo eu falo que é o ponto de encontro dos cinéfilos, né? Boa. É encontrar as pessoas lá, conversar, de repente ter uma ideia de fazer um filme, fazer uma parceria. Isso eu acho que é a alma da Cavide, que já tem um pouco na Humaitá, e agora acho que vai aumentar mais ainda em Laranjeiras. Valeu, Cavi. Espero que esses encontros, as pessoas estão precisando se encontrar, mesmo que virtualmente. Ainda não dá para aglomerar. Tem gente querendo aglomerar em outros lugares, mas eu sei que lá também vai ter curso, vai ter evento. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Pessoal, segura é que a gente ainda tem muito papo com o Cavi e ainda tem Borogodó, tem Fato ou Fake, tem várias coisas aí. Denise Mello, nossa querida Denise Mello está chegando também. Lorena Sender, nossa querida cenógrafa, figurinista e tudo mais. Está muita gente chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Agora vamos para um Fato ou Fake, que, aliás, é o Fato ou Fake maravilhoso, porque tem a ver, já está fazendo história que tem a ver com a semana passada. Semana passada, o nosso primeiro Fato ou Fake foi aqui sobre aquele senador Chico Borges. Oh, grande Chico! O homem vice-líder do governo do Bolsonaro, que logo depois que o presidente tinha dito que ia acabar com a corrupção, acabar com a Lava Jato também, porque não tinha uma corrupção, o vice-líder do governo foi encontrado com 30 mil na cueca. Como a gente já combinou aqui, cueca é um eufemismo para onde ele colocou esse dinheiro. Como né? A corrupção foi para o buraco, literalmente. Então, bastasse a declaração da semana passada, ele, essa semana, para se defender, ele disse: não, eu fiquei muito assustado aqui com a família, a polícia que estava chegando na minha casa, e aí, muito assustado, enfiei aqueles 30 mil ali na cueca para pagar os meus funcionários. Eu queria saber se as pessoas acham que é fato ou fake. E pergunto logo para o empresário aqui. Vamos perguntar para o Cavi. Cavi, você já teve que esconder dinheiro assim, no buraco, de repente, para pagar funcionário? Cara, vou te contar uma história engraçada que aconteceu comigo ontem. Eu estava mexendo numas VHS antigas que tinha na minha prateleira. Aí eu abri uma fita, achei R$800, cara. E junto com esse dinheiro tinha um cheque de 2007. Ou seja, esse dinheiro estava há 13 anos dentro dessa fita, guardado na prateleira aqui da minha casa, que eu nem sabia. Eu devo ter... Antigamente eu não tinha carteira, em vez de botar na cueca, eu botava dentro da fita. Eu lá na colocadora, eu levava para casa dentro de uma fita de VHS, aquela caixinha de plástico. Eu devo ter pego essa caixinha, botado na prateleira e esquecido. E 13 anos depois eu encontro R$800, olha que presente. Eu não sei quanto, é quase um milagre. R$800 em casa, numa fita. Mas esse dinheiro não estava assim escondido na cueca, com medo da polícia. Na fita VHS é criativo. Mas, assim, na cueca você nunca teve que pagar funcionário. Porque assim, eu estou sem dinheiro, onde é que eu coloco para pagar funcionário? No buraco. Ainda não, né? Não, eu não tive essa experiência ainda. Muito bem, ainda bem. Eu acho que o pessoal aqui está também dizendo que é fato, inacreditavelmente. Tem pepita de ouro também, é isso? O vice-líder só aplica no fundo, segundo Lorena Sender. Ora essa, vamos ver, tem muitas histórias aí. As histórias não param, porque numa semana já é inacreditável, mas as desculpas da semana seguinte são inacreditáveis. Pena que a gente não tem mais nenhum grande empresário aqui para saber se isso é uma prática comum, né? Quando você quer guardar dinheiro para pagar os funcionários tão bonzinho, aí você coloca logo direto no buraco. Mas, enquanto isso, vamos passar para outro ponto, que agora já é um ponto mais sério, que a gente também vem atravessando nesses momentos que a gente falou da cultura, que precisa sair, precisa voltar, é um dos grandes... O setor que talvez mais tem dificuldade em retomar as suas atividades, porque necessita de contato, de exposição, que as pessoas estejam, né, no cinema, no teatro, num show. Mas, ao mesmo tempo, mesmo diante dessa certa flexibilização social que a gente está vivendo, tem muita gente que está angustiada e está com medo, não sei se deve voltar, como voltar. E esse é tema para o nosso psicanalista de plantão, Abílio Alves. O Abílio está com som sem som. Abre o microfone, Abílio. Abílio, microfone. Ele ficou sensibilizado com a história da cueca agora.
Eu fiquei, pois é, rapaz, eu perdi a voz com essa história aí da cueca, né? Mas, enfim, enfim, eu propus esse tema porque ele tem sido bastante recorrente nas conversas, nos consultórios, né? Como, enfim, depois de um período tão extenso aí de quarentena, como vem se dando justamente essa decisão de voltar às ruas, né? Quer dizer, inicialmente, lá em 16 de março, quando foi decretada a quarentena e o distanciamento social, nós vivíamos assim justamente duas posições polarizadas, né? Uma que seria aquela que acompanharia a orientação da OMS, né? A posição mais científica das pessoas realmente se preservarem o próximo, né? Enfim, aqueles com quem nós convivemos, e a outra posição que era tomada como a negacionista, né? Aqueles que, segundo Camus, né, são os humanistas, né? Que não acreditam nos flagelos humanos, né? Então, tudo vai passar muito tranquilamente. E a bem da verdade é que foi-se aí 8 meses, né? E nós estamos às voltas com essa retomada, essa volta às ruas, né? Como é que isso vai se dar? Algumas pessoas, incrivelmente, se adaptaram muito bem ao distanciamento e fizeram do distanciamento o isolamento. E se sentem muito bem com isso. Algumas pessoas que não têm a menor ansiedade, a menor angústia, ou não se sentem deprimidas por estarem isoladas, né? Quer dizer, esse modo de se apartar do outro parece ter sido muito bem-vindo para algumas pessoas, né? Contrariamente para outras, a manutenção, o alongamento desse período em casa, nesse distanciamento, causou tristeza, em alguns casos, depressões, em outros, muita angústia, né? Angústia porque eu quero sair à rua, eu quero encontrar algumas pessoas, eu quero dar um abraço de verdade no meu amigo. E como fazer isso, né? Como é que as pessoas estão, de alguma forma, retomando esse movimento, essa atitude de volta às ruas, de reencontrar algumas pessoas, como cada um vem podendo decidir e realmente se lançar nesse momento de reencontrar o espaço público, reencontrar os seus grupos de amigos, as pessoas queridas, enfim. Eu não sei como vocês têm feito com isso, como vocês vêm pensando e até mesmo testemunhando essa volta, essa retomada para as ruas, né? A pessoa aqui no chat está se manifestando também, já quero pedir quem está assistindo a gente aí, conta para a gente também se vocês já estão voltando, ou estão voltando com receio, está voltando muito, já voltou completamente. Eu conheço pessoas aí que já estão indo para um shopping, estão indo para uma aula, que estão andando no calçadão, voltando para a ginástica, e você que está assistindo a gente aí, está com medo, está com receio, se adaptou completamente, às vezes a pessoa já está com preguiça também. Já acostumou a ficar em casa de chinelo, pijama, não quer voltar, porque está lá adaptado. O que às vezes também pode significar, né, Abílio, um sintoma dessa dificuldade de retomar um contato, tem uma angústia, tem um medo ali, né? O pessoal tem chamado um pouco isso de síndrome da cabana, ou seja, as pessoas se adaptaram tão bem a esse mundo isolado e estão convivendo relativamente bem que não sentem desejo e vontade de ter contato de novo com o mundo geral, né? Sim, em alguns casos, né, essa recomendação de permanecer em casa funciona a favor de uma certa fobia social, né? Em alguns casos, são pessoas que tinham já uma dificuldade muito grande de estarem no espaço social, de conviverem no espaço social, e o distanciamento social, essa permanência em casa, foi gerando uma espécie de conforto sintomático. A gente tem, de um lado, esse aspecto, né? Do outro, a gente tem também essas pessoas que se precipitam abruptamente, né? Que, de uma certa maneira, já vão para a rua, já não se importam tanto em se aglomerar, em buscar espaços mais cheios, né? Enfim, nós temos comportamentos, atitudes distintas
que falam também do modo como subjetivamente nós vivemos e estamos encarando não só essa longa permanência da quarentena, mas essa possibilidade de, aos poucos, retornarmos às ruas e às atividades fora de casa. Trabalho, por exemplo, né? Trabalho, escola, escolas que estão voltando a receber as crianças, pessoas que estão voltando ao espaço do trabalho, enfim, essas coisas que a gente começa a ver acontecer de novo. Maravilha, Bílio. E essa divisão está colocada aqui no nosso chat. Tânia Barreiros, isolamento físico, sim, mas há que ter muito cuidado com o isolamento emocional. Esse não. A Lélia disse, eu estou de boa, crescendo no período. A Vânia também, estou me sentindo bem, período produtivo. Quero ficar aqui, as irmãs Carvalho estão, deixá-las passam o dia inteiro, aonde? Lendo lives do YouTube, aprendendo cursos dos Estados Unidos, Argentina, em todo lugar. Cláudia Mota, permaneça em casa, mas flexibilize com as pessoas que estão mais restritas. Manuel Viana, estou assustado com as aglomerações. Parece carnaval em alguns lugares. Eu tive ontem no consultório andando em Copacabana, vi cenas dantescas de muita gente andando no calçadão, 50% praticamente das pessoas sem máscara. A gente volta a esse assunto. Para quem está chegando agora, bem-vindo mais uma vez ao Fuzue. Estamos falando principalmente de cultura, falamos das questões de isolamento, de retorno ou não. Estamos como convidado especial o produtor e cineasta Cavi Borges. E agora tem mais um fato ou fake. Esse eu vou perguntar para todo mundo, fique todo mundo aí ligado, inclusive vocês do site. Na semana passada foi encontrado um pato vestido com meias e um crucifixo no pescoço na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. 30 segundos para vocês se manifestarem se isso é fato ou se é fake. Começo com o Matheus Ferreira. Eu tendo a achar que quando é surreal demais, só pode ser verdade. Cavi Então, Borges. Cavi está com o microfone fechado. Do jeito que o mundo anda, eu acho totalmente viável. Gabi voltou. Gabi, você, é fato ou é fake? É fake, essa é fake. Essa é fake? Acho que é. Camila Vaz. Olha, também não me surpreenderia. Para mim é fato. Está tudo tão fato ultimamente. Abílio. Bom, eu ando tão crédulo que eu só digo que é fato. Pois é, meus queridos, é fato. O pato em plena Praia da Macumba. Olha que paradoxo também. Essa é uma coisa linda, né? Não sei se ele foi largado lá e não sei o que é mais impressionante, se ele está com meias ou com crucifixo. E não, é um pato Madonna, né? Porque esse aí é o visual da Madonna nos anos 80, né? Só o Marcelo para ter essa informação também, que além do o pato, além de meia, não era um pato Madonna. É um pato like a virgin, né? Total. Você imagina a situação do pato com um crucifixo em meia em plena Praia da Macumba. No verão carioca ainda tem que estar de meia. Depois disso, só a gente passando para ele mesmo, para o Marcelo Lino aí, que vai falar sobre esse projeto bacanérrimo do Cavi, da Cavídeo, das produções cinematográficas, inclusive peça-filme. É com você, Marcelo. Pois é, gente. Em 2009, eu fui numa sala do Estação Botafogo e assisti o Censor, uma peça-filme criada pelo Cavi, e fiquei impressionado. Para mim, foi assim, um dos melhores espetáculos que eu assisti no ano. E depois eu assisti o Cinema é a Minha Vida, também numa sala do Estação Botafogo, também do Cavi Borges. Eu queria saber do Cavi quando e como se deu essa ideia de juntar teatro com... Então, na verdade, isso nasceu de uma diversidade. A Patrícia Niedermayer, que é atriz de teatro, diretora e minha parceira, estava querendo fazer uma peça e não estava conseguindo pauta em nenhum teatro, não tinha espaço, estava tudo tomado, a gente ligava para os lugares só daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e aí a gente ficou meio chateado, né, que a gente queria fazer alguma coisa e não tinha onde fazer. E aí eu tive a ideia maluca de falar, cara,
vamos fazer dentro de um cinema. Eu consigo. Cinema eu conheço. Teatro não conheço muito, não, mas os cinemas eu conheço, os donos dos cinemas, eu sou amigo e tal. E aí foi quando a gente teve a ideia de propor o Estação Botafogo, usar uma sala que eles tinham lá, que estava subaproveitada, e transformar aquela sala de cinema numa espécie de teatro também, um cine-teatro, né? E aí, a partir daí, a gente começou a pensar, já que a gente estava dentro de um cinema, como a gente poderia interagir melhor e mais o cinema e o teatro, né? Porque tem muito filme que é muito teatral, tem muita peça que é muito cinematográfica. A gente queria brincar com essas fronteiras, experimentar possibilidades de entrar na tela, sair da tela, interagir com a tela, usar o próprio espaço que é um cinema como um espaço dramático, dramatúrgico. E a partir daí a gente teve essa ideia de transformar essa peça, o Censor, né, que foi uma peça comprada do Alexandre Varela, que é o outro diretor e ator. Ele comprou esse texto de um escocês chamado Anthony Nielsen, e a gente adaptou essa peça era feita em porões e boates lá em Londres, e a gente trouxe para dentro do cinema, deu muito certo, e a partir daí eu e a Paty começamos a pensar outras possibilidades, outras peças que pudessem ser feitas dentro do cinema. Aí a gente resolveu chamar de peça-filme. Foi uma viagem nossa, uma brincadeira que acabou pegando, e aí várias pessoas adoraram e começaram a querer fazer também. E aí uma coisa que foi uma brincadeira que acabando ficando uma coisa mais séria, né? Já estamos na nossa terceira, teve a Marguerite Mon Amour sobre a Marguerite Duras, já estamos com uma nova preparando aí assim que voltar aí dessa quarentena sobre o Yves Klein, um artista plástico francês que fazia judô também antes de ser artista plástico, e a Paty é muito fã, chamado Salto no Vazio, até fez um filme inspirado nele também. E é isso, na verdade a gente está ainda descobrindo o que é peça-filme. Como no início foi falado aqui o que é cultura, também eu não sei o que é peça-filme, a gente ainda está tentando entender o que seria isso. Ainda falando um pouco... vai passar esses dias, né, Cavi? Eu vi que ele vai ser apresentado no Canal Brasil amanhã e sábado, ou amanhã, sábado e domingo, em alguns diversos horários, inclusive. Ah, é? Não sabia, não. Pô, vou pesquisar. Cara, faz o filme, nem está sabendo, em Canal Brasil, sexta de madrugada, depois tem sábado de tarde, e os horários. Quem quiser ver, dá uma conferida aí. Então, ainda sobre o Censor, eu queria saber que você falasse assim, a importância de se montar como um censor, né? Nesses tempos de censura, nesses tempos de processo, né? de um moralismo assim que a gente não consegue entender, de liberdade de expressão, né? Qual a importância de espetáculos como o Censor, né, nos dias atuais? Então, esse texto, na verdade, é de 10 anos atrás, mas ele está super atual, né? Mais atual do que nunca, assim. E quando o Alexandre propôs para mim e para a Paty fazer, a gente achou que tinha tudo a ver com esse momento, que as coisas que eram faladas ali no texto, né? E que era de um censor, que, teoricamente, sei lá, nos anos 80, nos 70, estava totalmente atualizado, estava totalmente linkado com o momento que a gente estava vivendo. E é isso, a peça, no fundo, fala um pouco dessa coisa de você, da liberdade, né? De você poder fazer o que você quiser, de você, da artista, né? De acreditar numa ideia e ir, e você poder se expressar do jeito que você quiser, como você quiser. Eu acho que é uma coisa que está cada dia mais difícil hoje em dia, né? Então, acho que poder fazer essa peça, de uma certa forma, é o jeito que a gente encontrou para protestar e para reclamar de tudo isso que está rolando do nosso jeito, né? Fazendo arte, que é a nossa maior especialidade. Em vez de fazer política, quer dizer, a gente faz política fazendo arte também do nosso jeito, é o jeito que a gente consegue se expressar e mostrar a nossa opinião sobre o mundo, né? O legal é que muita gente viu, né? Era um espaço pequenininho e repercutiu muito. E é legal ouvir você falar que achou uma das peças mais legais do ano, e a gente ficou muito feliz, assim, às vezes ia 2, 3 pessoas assistir assim a peça, e a gente fazia amarradão e com maior disposição e prazer de poder criar, de poder realizar, mesmo sem patrocínio, mesmo sem teatro, e poder se expressar, né? Eu acho que é o objetivo de todo artista.
Eu agora falar um pouquinho também da que eu assisti, que é o Truffaut, O Cinema é a Minha Vida, já é um espetáculo mais cinema, né? Onde vocês utilizam mais imagens, até porque é sobre um grande cineasta que é o François Truffaut. Eu queria saber a importância do François Truffaut na sua vida, na sua formação como cinema, né? E eu sei que até o seu primeiro filme, né? Um filme francês. Falar um pouquinho sobre isso. Quando eu abri a locadora, eu era atleta de judô profissional, ia para as Olimpíadas, acabei me machucando, não pude ir, uma história engraçada, inusitada, e resolvi abrir uma locadora que ia ser uma locadora de filmes de luta, né? Eu não entendia nada de cinema. E aí acabou, graças a Deus, ela acabou mudando o enfoque dela e virou uma locadora de filmes mais artísticos. E um dos primeiros diretores que eu tive curiosidade de ir no cinema e que abriu minha cabeça um pouco nesse sentido. Eu só via filme americano, né? Eu só via filme blockbuster. E um dos primeiros diretores que me fez assim olhar assim, e falar, pô, tem alguma coisa aí interessante. Não sei o que é ainda. É estranho, é diferente do que eu já vi, mas me tocou. Foi o Truffaut. Eu fui lá no cinema do Paissandu, ainda existia aqui no Flamengo. Assisti um filme dele, era preto e branco, era super outro ritmo, né? Não era igual os filmes americanos, mas foi o primeiro filme que me fez pensar assim na possibilidade de ter outros filmes, outros cinemas além do que eu estava acostumado a ver na sessão da tarde e nos shoppings. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais sobre Truffaut, sobre o Godard, sobre esses cineastas franceses, que hoje em dia, para mim, são a minha grande referência. Assim, é o cinema que eu mais gosto, assim, é o cinema francês. Ele consegue também, de uma certa forma, também transitar entre a arte e o entretenimento, no meio do caminho ali. E tem grandes cineastas, e o meu cinema é muito influenciado por esses cineastas. O Truffaut inicialmente, depois o Godard, né? E agora muitos outros contemporâneos também. E aí o Truffaut estava comemorando agora 60 anos que ele fez o primeiro filme dele. Aí teve umas exposições, teve umas mostras no MAN. E aí foi quando o Rodrigo Fonseca, crítico de cinema, sugeriu da gente fazer uma peça sobre o Truffaut. E aí ele chegou junto comigo, com a Paty, a gente escreveu esse texto. Realmente começou a pensar mais ainda essa mistura do cinema com o teatro, ainda mais agora falando de um diretor de cinema, e fizemos essa peça-filme. E tem... O censor tinha 3 inserções de vídeo, né, durante a peça. Essa tem quase 11, né? Então, realmente, tem gente que sai e fala assim, pô, eu acho que eu vi um filme. Aí eu falo, não, é uma peça. Fica aquela coisa, filme, peça, e isso é muito bom. Esse clima... Peça-filme, filme-peça, é típico do caos da modernidade, do fuzuê, que você assiste, já não sabe se é uma coisa, se é outra. E tem uma outra pergunta também que não quer. Será que o Truffaut tinha borogodó? O cinema francês tem borogodó? Porque as pessoas têm uma relação assim com o cinema francês, que é uma coisa assim mais sinuosa, mais sedutora. Eu não sei se eu estou certo. Eu acho que isso é uma questão para ela, especialista no tema, dizer quem tem, o que é, para onde vamos. Camila Vaz, quem tem borogodó, o que é isso? E a gente pergunta para o chat também, quem é que tem borogodó aí, o que é esse negócio, pessoal? Quem tem borogodó? Primeiro assim, vamos lá, o que é borogodó? Né? Porque não adianta você achar que tem sem saber o que é. Importante. Então, segundo o dicionário online, o dicionário informal, borogodó é um atrativo pessoal irresistível. Que quer dizer o quê? Pode querer dizer um monte de coisa. Atrativo pessoal irresistível, porra nenhuma, né? Vamos combinar, é o que você quiser, é um paranauê, é um plus, é o que você achar que é, né? Não adiantou nada esse dicionário. Eu vou tentar dar assim uma resumida, né? uma ideia. Então, assim, borogodó. O que é borogodó? Borogodó se aprende. Você nasce com isso ou você aprende isso? Abílio. Segundo a psicanálise, abílio ou alê, né? E aí, tem explicação para o borogodó?
Então, Camila, você me provoca, né, com essa questão do Borogodó. Bom, se o cinema francês tem Borogodó, eles não sabem que tem esse nome, né? Porque esse nome é um nome assim, bem brasileiro, né? É um nome interessante, né? Porque nós que vivemos numa cultura cheia de sabores, né? De bons odores, de coisas gostosas, né? O Borogodó parece assim, aquela comida exótica, né? Que a gente gosta de degustar, né? Mas, enfim, o Borogodó também não pode ser comprado. A gente compra quase tudo hoje, mas não se compra o Borogodó. Por que eu acho isso? Porque eu penso o Borogodó, Camila, como algo que se dá assim, de uma forma inconsciente. Não é algo intencional no sujeito, né? O Borogodó também não é um atributo, né? Como a beleza, o charme ou a elegância, né? O Borogodó é Borogodó, né? Quer dizer, é uma coisa enigmática no sujeito, mas que o torna absolutamente irresistível, como é a definição, né? Então, é algo de uma atitude do sujeito que não diz respeito ao que ele intenciona passar, o que ele intenciona fazer. É algo assim de absolutamente inconsciente. O próprio sujeito ele faz uso desse Borogodó sem o saber. Muitas vezes é a sua atitude mesmo no que diz respeito a uma certa posição diante do outro, que surpreende o outro, que tem a ver com esse Borogodó. Por exemplo, eu vou te dizer que, muito mais do que qualquer atributo, o Borogodó tem a ver com um certo brilho, uma certa luz com a qual o sujeito assim, veste o seu vazio, né? O sujeito que tem Borogodó, ele não está preocupado se ele é bonito, se ele é feio, ele simplesmente se lança nas coisas, e isso é extremamente atraente, né? Nós justamente passamos a admirar aquele sujeito que se lança, que de algum modo se coloca no jogo da vida com algo que ele conta, né? Que ele mesmo não sabe muito bem como é, mas que reveste o seu vazio e não os seus atributos. Eu passo a bola, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma visão minha de Borogodó. Camila, você viu que foi um tema que ele se empolgou. Eu não vou nem falar nada. Ele falou em Borogodó, ele abriu uma dissertação. É com você. Eu não tem mais nada para dizer. A Bíblia foi, futucou, acabou a minha fala. Mas o Manuel Viana disse que você tem muito Borogodó. Eu sei que ele é suspeito, mas ele falou. Então, eu queria dizer o seguinte sobre o Borogodó. Por exemplo, para mim, eu acho que ele tem a ver com humor. A pessoa que tem humor, ela tem... Porque ela não precisa ser bonita, né? Mas se ela tem algum tipo de humor, se ela te faz rir, isso de alguma maneira a gente pode definir como Borogodó, na minha opinião. Porque uma pessoa azeda, um picolé de chuchu diet, não tem como, por mais que ela seja bonita, ela vai do nada para lugar nenhum. Porque ela tem aquela capa da beleza, aquela coisa toda, mas não tem o Paranauê, entendeu? E aí, o que eu quero dizer com isso? Diante de tudo que a Bíblia já falou, que eu só estou aqui enchendo uma linguiça, porque a Bíblia falou já tudo. É que, se você, amigo, amiga de casa, tiver bom humor, você já está com meio caminho do Borogodó andado, entendeu? Por quê? Porque você faz o outro rir, pronto, ganhou. Eu bato nessa tecla, bato. Por quê? Porque a humanidade está precisando de riso, gente. E aí não adianta nada você ficar azedo. Entendeu? Você pode não ser assim uma maravilha, mas fez rir, pronto, ganhou. E aí, acumulado a isso, é uma autoconfiança, é uma autoestima lá em cima. Entendeu? Eu, por exemplo, olho no espelho, passo batom, já sai meio rainha do Borogodó. E sinto isso. É o que você vê, entendeu? É isso. Resumindo aí. Eu gostei que você criou um sinônimo para Borogodó, que é uma coisa difícil, que as pessoas ficam tentando explicar o que é Borogodó, e você resolveu dizendo que é simples. Borogodó é o Paranauê. Quem tem Paranauê está resolvido. Então, se você tem Paranauê, tem Borogodó. Uma pergunta para o Cavi. Eu queria saber do Cavi que personagem ele acha, de tudo que ele já viu na vida, que tenha mais Borogodó. Que você tenha visto um personagem e você fala, porra, esse cara tem um Borogodó, esse personagem. E aí?
Me pegou de surpresa, hein? Eu sou assim, eu tô em Borogodó, amor. Eu sou assim. Olha, enquanto o Cavi pensa, eu vou dizer o Vadinho do Dona Flor e seus dois maridos. Porra, Aquele era esse é maravilhoso. Pronto, olha, já encontrou. As pessoas estão querendo saber também, Camila, por exemplo, a Lorena adorou as explicações do Borogodó. Vocês todos têm Borogodó, seguindo a Carol Greter. O Borogodó é nato, disse a Vânia. A Mônica Domenech disse que o Marcelo é cheio de Borogodó. O outro disse que existe, o Manuel quer saber, existe um Borogodó adquirido, mas tem as pessoas querendo que se existe uma diferença, Camila, entre Borogodó e Paranauê. Inclusive o nosso amigo, que o Abílio conhece também, e o Mar Carvalho, né? Que nem viu o Abílio nas praias de Paquetá, mas ele também queria saber, existe diferença entre Paranauê e Borogodó ou é tudo uma mesma coisa? Não, existe. Borogodó é para uma pessoa assim, é para Abílio falar, né, para os amigos dele que são mais cabeçudinhos. Paranauê sou eu falando com as minhas amigas na mesa do bar, entendeu? Ou seja, significa tudo a mesma coisa, mas depende de quem diz. Eu já mando logo um Paranauê, a Abílio já manda logo um Borogodó. Sim. Mas Então, é basicamente a mesma coisa, tem que caber na sua boca, entendeu? Então isso é uma questão de cultura. O Matheus já botou a mão na boca. Vamos perguntar se cabe na boca do Matheus esse Borogodó ou esse Paranauê. É uma questão de cultura, Matheus? É uma questão de cultura? Acho que é uma ótima pergunta, né? É inato ou é aprendido isso? Eu nem sei, sinceramente, se faz muito sentido ficar dividindo. Acho que... É um fuzuê também, né? Quem tem Borogodó? Eu me perdi aí. Você acha que não faz muito sentido porque você tem Borogodó, entendeu? Mas não tem técnica? Será que as pessoas não podem aprender o Borogodó? A escola do Borogodó na vida? Na boa, eu acho que não, cara. Eu acho que ou você tem o negócio aí, ou você... para adquirir Borogodó... Mas às vezes, Camila, não tem aquela pessoa que durante uma fase da vida era assim meio sem brilho, meio apagada, e de repente dá um tchan assim que parece que ela adquiriu o Borogodó. Também tem Borogodou-se, né? Borogodou-se. Ela Borogodou-se, ela Paranauê-se. Então, eu acho que pode existir sim, é quando você abre a cabeça, né? Quando você começa a receber um monte de informação, processar essa informação e ver como você bota isso para fora. De repente, você vai adquirindo aí conhecimento e esse conhecimento vai virando um jeito próprio de você falar as coisas diferente, vira um Borogodó, né? O conhecimento pode ser uma maneira aí de Borogodó. Mas eu, de fato, acredito que o Borogodó está relacionado aí com o que o Abílio falou, com um pouco de autoconhecimento, com uma malandragem aí, uma coisa dessa. Se você adquire, não sei, se tivesse para vender, tinha fila. Então é isso. Tem gente dizendo aqui que o Borogodó é um talento, e talento não se aprende. E como o talento não se aprende, a gente tem que voltar a falar, então, de documentários. Para a gente falar da vida e dos documentários também que estão sendo produzidos, que foram já produzidos, porque o Cavi, ali, a gente falou muito da locadora, o Marcelo já falou também do projeto lá dos filme e peça, mas também tem uma série de documentários já realizados pelo Cavi, né? Inclusive o Cidade de Deus, 10 anos depois, que eu acho que teve uma grande repercussão também. E queria que você falasse, primeiro, por que você embarcou nessa ideia, Cavi? E segundo, a gente que assistiu o filme Cidade de Deus 10 anos depois, me remeteu logo a duas questões. Uma é o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, né, do Babenco, porque quando a gente vê o elenco do Cidade de Deus, que muitas pessoas pensam, todo mundo virou estrela, a realidade é bem diferente, né? Alguns realmente conseguiram embarcar numa carreira de ator, de atriz, estão consolidados, ou estão com a vida consolidada, mesmo sem ser ator ou atriz, enfim, está nas artes, mas muita gente acabou convivendo exatamente com aquele clima próximo da história do filme, né?
Então, antes de responder essa pergunta, eu queria falar para a Camila que eu lembrei que ouvindo ela falar aqui, ouvindo ela rir, que é maravilhoso, é, eu me lembrei do Grande Otelo. Talvez seja um ator aí que eu acho que tem borogodó, assim, que é um cara que faz rir, faz chorar, Pra e é um cara caramba. especial. Muito, 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 muito. Muito. Ele está Fantástico. tempo aí fantástico. já. Vai sair em breve um documentário sobre ele. É um cara importante aí que a gente tem que estar sempre lembrando aí. Porque tem Verdade, uma importância muito grande no cinema, na televisão, no teatro, em tudo. verdade. Verdade, arrasou. Mas respondendo a pergunta do documentário, do Cidade de Deus, então, esse filme eu fiz junto com o Luciano Vidigal, que é lá do grupo Nós do Morro, lá do Vidigal, e ele é ator, né? E a gente teve essa ideia de fazer o filme, e muitos desses atores, a maioria vieram do Vidigal, né? Lá do grupo do Nós do Morro, e a gente via, assim, diariamente essas pessoas passando pela gente no Vidigal ali, cruzando com a gente, e a gente percebia que cada um tinha seguido um caminho diferente, né? Como que uma obra de arte, às vezes, transforma a vida da pessoa, né? Abre portas, cada um segue um caminho, e como o destino leva as pessoas para lugares diferentes, né? Tem uma cena icônica nesse documentário que a gente vai ali no Hotel Marina, em Ipanema, e aí Aham. a gente pega um garoto do que foi o ator do filme que virou garçom do hotel e ele vai até o quarto atender o seu Jorge que virou hóspede do hotel, né? Como que cada um foi para um caminho e esse encontro inusitado nesse lugar, mas cada um de um lado diferente, assim, né? Não que você trabalhar no hotel seja menos que ser hóspede e tal, mas assim, como que a vida abre portas para todo mundo e cada um acaba aproveitando de uma forma, né? Cada um aproveita, é, usa aquela oportunidade e segue. Como o destino leva pessoas para os caminhos diferentes, né? E é interessante também como esse filme mostra isso. Assim, eram 200 jovens, a maioria eram não atores ou atores estreantes, e mudou a vida deles muito. E aí o filme discute essa questão, né? De por que mudou mais para um para outro, por que mudou. Aí fala da questão da como lidar com a fama, fala também dessa questão do negro nas artes, no cinema, na TV, fala também dessa questão da dificuldade de viver da arte no Brasil, né? Como é difícil ser artista aqui, ainda mais para quem não tem um estudo, ou que não tem uma estrutura familiar, né? São questões que o filme discute aí, que a gente achou pertinente. Podia ter feito milhões de filmes diferentes. A gente tinha 200 horas gravadas, filmadas, e a gente acabou pegando esse caminho e ouvir a voz dos atores, né? Os atores, só eles que falam no filme, né? A gente nem botou o Fernando Meirelles, nem botou a Katia Lund, nem botou ninguém mais, nem botamos nenhum especialista no assunto. A gente falou só com os atores. E cada um falou e se expressou e falou seus problemas, desabafou, reclamou, outros agradeceram. E o filme faz essa reflexão. É muito bacana. Como você lembrou, acaba lembrando um pouco o Pichote, né? São os novos Pichotes aí que vão surgindo, né? Muitos ali foram para o lado, viraram bandidos, outros também não, né? Outros foram trabalhar, viraram pessoas, não seguiram o caminho da arte, né? Tiveram essa experiência, mas acabaram indo, não seguindo, e outros estão até hoje aí lutando aí, batalhando para conseguir viver da arte no Brasil. Abriu porta, boa parte do elenco, né, conseguiu a porta. Agora a gente também vê lá um menino, um rapaz, que não teve a mesma sorte, acabou se envolvendo também com um crime que lembra o Peixoto, ou seja, as produções acabam dando esse retrato do Brasil, que é múltiplo mesmo, né? Com muitas oportunidades, mas que também nem sempre consegue gerar espaço para todo mundo, mesmo para quem tem talento, ou mesmo que não seja nas artes, mas que tem uma vida digna e boa, né? Chamada vida boa ou boa vida. E eu acho que... Fala, desculpa. Não, fala, Camilo. Não, só para uma coisa que eu acho legal destacar é que por mais que você tenha oportunidades de fazer uma coisa legal, se você não estiver preparado, se você não estudar, se você não estiver sempre evoluindo e pesquisando, você vai ficando para trás, né? Naquele filme eles eram geniais, mas quem não continuou estudando e trabalhando e fazendo, ficou para trás e não conseguiu seguir, né? Então é importante ter estudo, correr atrás, né? É importante ter uma base familiar,
pai e uma mãe que te apoiam, te ajudam às vezes no momento que você precisa de ajuda, ou um professor como o Guti Fraga, lá do Nós do Morro, né? São pessoas que realmente fazem a diferença, assim, e fazem a pessoa conseguir seguir o sonho. Uma sociedade civil que se organiza para poder também, às vezes, cobrir o espaço do poder público, né? Que tem, muitas vezes, feito tão pouco pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil todo. Aproveito, meu amigo, você que está assistindo, tem campanha agora aí, tem eleições para prefeito e para vereador e prefeito. Você está satisfeito com a sua cidade? Está tudo lindo aí? Tem saúde, tem segurança, tem educação, né? A educação está boa, os hospitais estão bons, o transporte público está bom. Se não está, pensa com carinho em quem você vai votar. E não só para prefeito, para vereador também, que às vezes vereador é aquele tipo de candidato que você não conhece direito, escolhe meio que na última hora, porque um amigo indicou. Olha a história do cara, vê lá. Hoje tem tanta forma de você se informar. Vai no Transparência Brasil, vê qual é a história dele, vê se o partido que ele está concorrendo tem a ver, tem afinidade com você, se ele está com a ficha limpa. E prefeito é a mesma coisa. Agora, veja bem, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, o prefeito Crivella quase sofreu 2 aberturas de impeachment. Nenhum dos 2 processos foram à frente porque os vereadores votaram contra. Foi 25-21 ou 24-20. Então, vê a importância do vereador que você está escolhendo aí. E, olho vivo, falando em se cuidar e cuidar da cidade, me lembra um outro documentário que você está produzindo, Cavi, que é muito interessante, com formato novo, que é um formato onde cada um, mais ou menos, vai dando a sua cara, as suas casas, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que eu já gostei do título, Me Cuidem-se, que tem a ver com esse processo de isolamento. Conta pra gente o que é isso e como é que foi esse processo. Então, no dia que decretaram aí o fechamento dos cinemas, de tudo, e todo mundo teve que ficar em casa isolado, lá em março de 2020, que parece que já foi tanto tempo, mas foi agora quase, o Bebeto Abrantes, que é um outro cineasta, documentarista, me procurou e me ligou e falou assim, Cavi, a gente tem que filmar isso, a gente tem que registrar esse momento. Eu falei, pô, Bebeto, mas como que a gente vai filmar se a gente não pode sair de casa, se a gente não pode... Cinema é aglomerado, né? É equipe, é câmera, som. E aí a gente teve a ideia de fazer um filme quarentena. Ou seja, a gente convidou 8 pessoas, as pessoas que a gente conhecia, para cada um se filmar diariamente do seu próprio celular, como quisesse, fizesse um registro, um diário da sua vida aí na quarentena e enviasse para a gente pelo WhatsApp. Esses vídeos foram chegando, a gente ficava conversando pelo telefone, eu e o Bebeto, outro diretor, a gente enviava para o editor também pelo WhatsApp, e a gente conseguiu fazer um filme onde que ninguém se encontra, né? Um filme quarentena, né? Que a gente chamava também de filme processo. E a cada 2 semanas a gente lançava um curta online, também um lançamento também sem contato físico, e a gente ia mostrando como é que essas pessoas estavam passando nesse momento difícil. Foram 7 filmes, que agora a gente está remontando ele, transformando num longa, provavelmente, ou a gente pretende lançar nos cinemas ou na internet direto. E é isso, é um filme de processo, um filme quarentena, um filme onde ninguém se encontra usando essas novas tecnologias, que é o celular, que é o WhatsApp, que é o e-mail, que todas essas tecnologias que a gente está agora, como o Zoom agora, que a gente também tem uma vez que a gente entrevistou os personagens pelo Zoom, e aprendendo e reaprendendo, né, a fazer cinema e se criar com esse novo tempo, né, com esse novo momento, aí, com essas formas tecnológicas que surgiram aí durante a quarentena. Valeu, Cavi. Vou passar já para a Gabi. A gente volta para o Cavi ainda, que a gente ainda tem coisa para falar com ele. Cavi Borges, cineasta, está falando aqui do espaço que ele abriu, de produções. A gente já falou de Borogodó, já falamos de Fato ou Fake. Fala Fato ou Fake. Vamos para mais um Fato ou Fake. Ou não, vamos passar para a Gabi. Onde está a Gabi? Que já conecta com a questão dos documentários e dos seus artistas olhares. É com a Gabi para falar dessa relação entre artes visuais, artes plásticas e cinema, nossa querida professora de arte e design, Gabi Guzmão. Ale, eu vou puxar lá para o Borogodó, que desde que começou esse papo lá do cinema francês com Borogodó,
eu já fiz aqui uma engatada perfeita. Cinema francês e Borogodó, Agnès Varda. Não tem uma mulher mais fera dentro dessas, e que eu já estava pensando em falar dela, mas quando eles vieram com esse assunto, eu pensei imediatamente que a cada semana eu gosto de homenagear uma mulher, né? E hoje a minha homenagem é a ela. Cineasta, artista, pensadora, brincalhona, Agnès Varda. E a parceria que eu quero falar sobre de cinema com artes plásticas, uma delas é da Agnès Varda com o JR no filme traduzido para o português como Olhares Lugares, né? Em francês acho que é Visage Village. E essa mulher, aos 88 anos, ela partiu em 2019 aqui do Planetinha, está fazendo filmes de loucuras e maravilhas aí pelo oceano cósmico afora. Mas ela, aos 88 anos, fez uma parceria com o JR, um fotógrafo, artista plástico de 33 anos, onde eles saíram pela França num caminhão adaptado como cabine fotográfica para fotografar pessoas em vilarejos, e aí uma relação entre o trabalho dos dois. Mas o que eu acho bonito disso, nesse caso, é essa história da diferença de idade e a parceria como uma coisa que é do cinema mesmo, né? O cinema é uma arte coletiva, e na junção muitas vezes entre os artistas visuais e os cineastas, acontecem assim resultados fabulosos. Então tem esse filme que eu indico, acho que é um filme importante, e que eu gostaria de saber, antes de eu fazer uma outra ponte aí, se por acaso o Cavi tem, ou na locadora lá na Cavídeo, ou no Espaço de Laranjeiras, tem o Visage Village, Cavi? Temos, lógico. A Agnès Varda é a nossa gurua. Inclusive, lembrando aqui na peça do Censor, quando a gente foi fazer a peça, que era dentro do Estação Botafogo, estava passando o filme dela e tinha um boneco assim do tamanho real dela. E a gente carregava ela, sempre quando agradecia a peça, ela agradecia junto com a gente. E ela estava na porta do teatro, com a mãozinha dela assim, chamando as pessoas para assistir a peça. E aí todo mundo, quando a gente tirava a foto no final assim, da peça, abraçava com a Agnès Varda, assim. Isso deu tão certo que depois a gente fez o boneco do Truffaut também. E a Agnès Varda é maravilhosa, assim, é inspiradora, né? Ela mistura foto, ela performance, e ela está sempre dentro dos filmes dela, né? Ela é diretora personagem, ela é uma pessoa realmente uma vivacidade, né? Como você falou, ela tinha 90 anos e parecia uma jovem de 30 anos, né? E ela realmente é uma pessoa especial aí que a gente tem todos os filmes dela na Cavídeo. Até uma série de TV que ela fez, que ela viaja pelo mundo, para os festivais, ela vai registrando os museus, o que ela vai encontrando pelo caminho. Então, quem quiser conhecer toda a obra da Agnès Varda, pode ir na Cavídeo, que lá tem. Boa, Cavi. E aí tem outra que é o seguinte, há milênios eu peguei na Cavídeo Um Cão Andaluz, que é o outro filme importante francês que tenha, quer dizer, coprodução, né, o Buñuel com o Dali, e que eu queria falar como uma super parceria entre artes plásticas e cinema, e uma imagem que eu acho que é uma imagem que está aí na lembrança, sem dúvida, de quem viu o filme. De quem não viu o filme, tá, porque circula, né? Que é a imagem do corte do olho com a navalha, que de alguma maneira, o desejo de não ver o que está acontecendo em um certo momento, né? Deixa eu cortar o meu olho, né? E que eu acho que é uma coisa, assim bate para mim naquela cena, e que eu acho que é uma potência, uma força assim, para esse momento. Tem uma ou outra situação assim que me vem essa imagem tanto da nuvem passando, cortando a lua, quanto da navalha cortando o olho. E eu acho que a gente passa um pouco nesse momento por esses estados de espírito, né? Mas essa colaboração deles dois é uma colaboração
assim, emblemática, né? E a galera que quiser, então, ver Um Cão Andaluz pode também bater na Cavídeo ou no Espaço de Laranjeiras, que consegue ver o filme também. É isso aí, Cavídeo. Passa na Cavídeo, é isso? Total, pô. O cara não é bobo, né? O cara já referência. botou o nome da locadora com o nome dele, que já faz marketing pessoal, inclusive. Tem gente que fala assim, vou lá na Cavi falar com o Cavídeo. Eu queria o Homem Locadora. Mas esse filme é maravilhoso, né? Foi um filme feito no 1915 ou 20, não sei, lá atrás. E essa parceria do Dalí com o Buñuel, assim, maravilhoso. Assim, eu acho que influenciou depois o próprio Buñuel, e todos os filmes dele posteriores sempre tem uma coisa meio surrealista, uma coisa meio assim inexplicável, nonsense. Queria que o Dalí tivesse feito mais filmes. Sabia com que certeza ele ia ser coisa boa. Fez também parceria com o Hitchcock e com o Walt Disney. Tem um cenário, né? Tem um cenário de uma cena que foi o Dalí que fez. Eu esqueci o nome do filme, mas eu lembro dessa cena também. Dalí é demais, né? Dalí, falando Dalí, a gente lembra de surrealismo. E falando de surrealismo, a gente lembra da nossa realidade, porque a nossa realidade ela é mais surreal do que várias obras de arte que tem rolado por aí, mas de vez em quando a gente também tem notícia boa, como a da Cavi, e também tem uma pergunta para vocês também. Falando em documentário, mais um fato ou fake para a gente, pessoal que está no chat aí, responde rapidinho, bate-bola rápido. Documentário recente lançado na Itália esta semana. Nesse documentário, o Papa Francisco afirmou que apoia a união civil homoafetiva. É fato ou fake? Pergunta logo para o Cavi, que está aí. Assim, Cavi, é fato ou fake? Fato. Fato. Camila Vaz. Só assim. É fato. É fato. O pessoal do chat ainda está meio devagar, não sei se acordou ainda. Estamos querendo saber se é fato ou fake do Papa Abílio Vaz. Abílio Vaz é ótimo, Abílio Alves. Já fiz um casamento ali entre vocês. Beijo para sua esposa, Abílio. Deu Borogodó. Fato, felizmente, né? Finalmente a igreja se pronuncia de uma maneira positiva a esse respeito. Né? Que bom. Acho que é fato, sim. É fato. E vamos direto para um outro que eu já vou perguntar depois para o Matheus, que é o seguinte, essa triste... A gente está terminando já aqui praticamente o programa, mas não podia deixar de falar do caso que movimentou um pouquinho o final, ou muito final de semana, que foi o caso do jogador Robinho, que quase voltou para o Santos, que largou aquela frase de eu estou aqui rindo, ela estava completamente bêbada e então meio naquela de c'est la vie, né? Ora, a própria frase já é um paradoxo, né? Quando a pessoa disse ela estava completamente bêbada, ele mesmo está afirmando que ela não está consciente do que está fazendo. E o mais triste nessa história toda, para resumir, claro que as pessoas se manifestarem, felizmente, eu acho que é isso que fica, é que o contrato do Robinho não foi consumado, ele não está jogando lá, porque a sociedade civil se organizou, se mobilizou, o movimento feminista se mobilizou, as pessoas se mobilizaram, fez barulho, a gente tem que aprender a fazer esse barulho mesmo, mas o mais interessante é que o Santos só voltou atrás porque os patrocinadores, pessoal que tem, din-din, ameaçou cortar os patrocínios, ir embora do clube. Então a gente vê que é pelo dinheiro que a gente também tem que pegar essas questões, e a gente volta aqui numa outra semana para falar do Sleep Giants, um movimento bacana que tenta justamente cortar a onda de quem irriga dinheiro nesses sites ou em movimentos que não tem nada a ver, que produzem fake news e outras coisas. Camila, que é de Santos, lá do time onde está jogando o Robinho, eu queria que você falasse aí de repente, Camila. Eu queria dizer a seguinte coisa, fora o absurdo, eu queria uma posição de algum jogador, eu queria que algum jogador falasse assim, olha, depois que eu fizer um gol, eu vou levantar minha camisa e vai estar escrito Robinho foi condenado em primeira instância. Porque talvez, com o apoio dos jogadores, a gente tivesse alguma
alguma noção melhor, sabe? O cara chincalha a mulher, é um absurdo, é só grana envolvida, é só grana, ninguém quer saber sobre a mulher. E aí vem esse filho da puta e diz que movimento feminista, e aí se um movimento feminista não existisse, homens como Robinho era dando 3 tapas na nossa cara na rua. E depois parece ainda lendo a Bíblia, né? Dizendo que Jesus está dentro dele. Ainda coloca o nome de Jesus na história. Eu queria entender por que os homens não se colocaram, por que os jogadores também não vieram a público para dizer, olha, isso é um absurdo. Vamos também levantar a camisa e dizer o Robinho é um filho da puta. O cara foi condenado. O Casagrande, pelo menos, veio à mídia e se colocou muito claramente, né, nesse caso aí, mas foi, acho que uma voz meio que solitária, assim, num deserto, né? E, assim, lamentável, só a questão do dinheiro mesmo é que movimentou. Não foi uma questão ética, isso é que a gente precisa deixar claro. Foi uma questão ética, não foi patrocinador que cortou tudo. Matheus, que não falou da outra vez, fala aí, Matheus. Que é ética também, filosofia é com um rapaz aí, né? Ética e filosofia. Pode ser. Não, eu acho que é isso, o pessoal já colocou bem aí as questões sobre esse tema, assim, que é realmente bizarro que as pessoas não queiram se posicionar mais claramente sobre isso, mas também, de certa forma, nada que me surpreenda de verdade, né? Não é como se, na forma como se organiza a nossa sociedade, a nossa cultura, as pessoas não tendam a fazer isso, a escapulir desses temas. A gente sabe que o sistema jurídico e legal tem uma certa... com o acordo da mídia, né, tem uma certa facilidade de fazer os homens não realmente aparecerem para essas questões, né? Então eles têm todos os seus mecanismos de conseguir sumir e não mancharem as suas reputações de alguma forma. Essa que é a grande questão para eles, né? Minha reputação não pode ser manchada. Então faz isso desaparecer o quanto antes. Enfim, meus queridos, a gente já estouramos o horário do programa, a gente já passou do horário, já estamos em 10 para as 10, as pessoas estão enlouquecidas. Não sei se as pessoas querem mais 5 minutos a gente falar de dica de série ou de filme ou alguma coisa do tipo, que a gente já estourou o tempo. Não sei o que a gente faz. Vamos dar dica de filme rapidinho, é VaptVupt. Posso falar? Vamos lá? Camila, começa você, Camila. Impuros Globoplay série. Gabi Guzmão, que está toda risonha já ali. É que eu fico só pensando em falar pro pessoal ir lá na Cavide pegar o filme Dodescaden, em Kurosawa. Muito bem. Acho que está valendo também uma coisa que o Marcelo tinha falado, que era o quê? Era o filme que mesmo, Marcelo? O filme da sua vida. Qual é o filme? O filme da sua vida. Sua vida. Pronto. Eu pensei no Dodescaden como filme da vida. Meus amigos, vocês que estão juntando com da semana passada, aquele louquinho, adoro. Vocês que estão aí no chat, coloquem pra gente também qual é o filme da sua vida. Não é o melhor filme, que às vezes o filme da sua vida não tem nada a ver com o melhor filme. É o filme que te marcou e que é o filme da sua vida. Vamos perguntar logo para ele, aí o homem que tem 40 mil filmes, se depois ele vai citar aí, sei lá o que vai citar. Nem de repente veio assim, né? Lagoa Azul. Na verdade, eu queria, em vez de indicar um filme, eu queria indicar que hoje está começando a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. São 198 filmes disponíveis online. Uma espécie de Festival do Rio que acontece em São Paulo, está sendo a versão online. E está tudo disponível para a gente ver pela internet, no site da Mostra. São filmes do mundo inteiro, filmes brasileiros. Eu estou aqui louco. Assim que acabar a live aqui, vou tentar ver umzinho hoje ainda. O pessoal daqui está se manifestando, ó. De Souza lá. Filme da vida é Blade Runner, segundo Fábio Braga. Esposa Amante, a Suzy Thompson. Fábio Braga, Professor Polvo, que está em cartaz agora nas streams da vida. E por aí vai, tem mais coisas chegando aqui. Quem não falou ainda, Abílio Alves, o filme da sua vida, eu já sei até qual é. Se for por experiência, um filme rodado em Paquetá. Esse não vale, porque até hoje eu não sei onde a cobra foi parar.
Hoje o nosso da cobra foi parar, então esse não vale. Ah, Lucélia! Ah, Lucélia! Conta aí, Abílio. O filme da minha vida, Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Opa! Cinema Paradiso, que já foi citado aqui também no chat pela Lorena Sender. Fome de Viver, foi citada aqui pela Alda Berenice. Eu vou ficar com um filme que nem sei se é o filme, não é o filme da minha vida, não, mas eu até comentei com o Cavi que foi um filme que me impactou muito e que me lembrou, de certa forma, Cidade de Deus, porque tem uma questão que as pessoas encontram depois. Então, o filme chama-se Promessas de um Mundo Novo. É um documentário feito já há uns 15 anos ou mais, talvez 20, sobre as crianças israelenses e palestinas, feita lá na área. São crianças. E é muito curioso, interessante você ver como volta para a questão do início da gente, da cultura, né? Como que aquele conflito está enraizado também e tem que assistir, porque o título é Promessas de um Mundo Novo. Lá no final do filme, ele encontra com as crianças um pouquinho de tempo depois, não sei se são 1 ou 2 anos, mas é filmaço, é um filme que eu sonhei com o filme. Assistam, Promessas de um Mundo Novo, acho que está no YouTube. Marcelo, qual é o filme da sua vida que não seja Cinderela Baiana? Poxa, era esse. Não, filme da minha vida, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, música de Ennio Morricone, porque, inclusive, eu morei numa cidadezinha do interior e eu ficava na porta do Cine São Jorge, que é o cinema da cidade, chamando os meus amigos para entrarem no cinema, porque tinha que ter 10 pessoas para o Zé da Luz, que era o projecionista, exibir o filme. Amigo do Zé da Luz, o projecionista, que infelizmente faleceu esse ano. E a imagem que eu tenho da minha infância era o Zé passando em frente da minha casa, de bicicleta, saco cheio de filmes, e eu perguntando, Zé, tem coisa boa aí? Ele, tem Trapalhões, Marcelo. Cinema Paradiso. Muito bom, muito bom. Olha, nós hoje esticamos, estamos quase 11 horas. Posso falar o meu? Fala, querida. Camila. Eu não falei. É o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Explodiu minha cabeça. Por isso que eu queria escrever. Por isso que eu resolvi escrever. Eu sou mais simples. Famoso Destino de Amélie Poulain. Alguém... Eu acho que não, Fabuloso, acho que todo mundo já falou o filme da fabuloso. sua vida, né? Eu comecei com outro filme de dica, mas depois disso todo mundo já falou, né? Então, meus queridos, a gente está começando a se despedir aqui. Como a gente falou logo lá no início, tem espaço novo de cultura na cidade. O espaço K-Vídeo está ali nas Casas Casadas, em Laranjeiras. E além do você poder alugar filmes gratuitamente, tem um acervo enorme de filmes cults, filmes de arte. São mais de 30 mil títulos que aos poucos está saindo da K-Vídeo, da Cobal, para lá. Filmes de arte, tem o De Souza lá, tem Buñuel, tem Antonioni, tem Fellini e tem muito mais do que isso, tem documentário. E nesse novo espaço, que os filmes estão lá gratuitos para você, olha, coisa boa para você ter, ainda temos a abertura de breve eventos, cursos e produções que vão ser realizadas lá. Não é isso, Cavi? Exatamente. Casas Casadas é uma verdadeira locação cinematográfica. Dá para fazer vários filmes de terror, dá para fazer uma porção de coisa lá. Em breve vamos ter filme lá sendo feito dentro das Casas Casadas também. Pode ter certeza. Olha, o Cavi não falou o filme da vida dele. Não falou. Não falou? Então, agora a hora é essa, então, Cavi. Cara, então, tem um filme na verdade, não, tem vários filmes da vida, né? Mas um filme muito importante que eu acho que me fez querer abrir a K-Vídeo também, que eu vi, assim, foi o Central do Brasil. Quando eu vi esse filme, eu acho que eu vi umas 7 vezes no cinema. Eu falei, pô, eu quero especializar a K-Vídeo em filme brasileiro, que o pessoal falava que filme brasileiro não alugava, os vendedores, né, de filmes. E quando eu vi o Central do Brasil, eu falei, cara, não é possível, tem que alugar, é muito bom. E aí eu especializei em filme brasileiro e comprovei que a galera gosta de cinema brasileiro e alugava cinema brasileiro. Isso era um papo de vendedor que eu não entendia de cinema. Grande filme, né? Grande filme, de chorar. Eu pensei que você ia dizer que o filme da sua vida era Karate Kid, porque você é um homem que foi das artes marciais, ficou chorando com o Daniel San,
com aquele golpe da garça que todo mundo tentou, né? Mas fui surpreendido com a Central do Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos, o pessoal que estava aí no chat com a gente também. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente até agora aí. Lorena Senda, Mônica Domenech, Francisco de Oliveira, Ilmar Carvalho, Mônica, Alda, Luda Silva, Manuel Viana, Suzy Thompson, Roberto Nami, tanta gente que está acompanhando a gente aí mais essa noite. Esse programa está quase acabando e semana que vem a gente está de volta aqui, quinta-feira, no mesmo bate-canal. Quem puder, assistiu agora, o vídeo não vai ficar disponível. Compartilhe agora aí com os amigos, para o seu feed, para outras pessoas assistirem. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais Fuzue, com mais cultura, cidadania, humor, companhia e muito mais. Obrigado, Camila, Marcelo Lino, Abílio, Matheus, Gabi. E um obrigado especial ao nosso convidado de hoje, Cavi Borges. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, Gabi. Valeu, Marcelo. Valeu, todo mundo. Obrigado. Valeu, Cavi. Valeu, Abílio. Valeu, Matheus.